A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos trazer uma dinâmica bem interessante tratando sobre liderança cristã. E qual personagem que nós vamos pegar como exemplo para a nossa aplicação desta dinâmica? Vamos pegar um personagem chamado Barnabé, um grande companheiro do apóstolo Paulo. Então, nós vamos refletir nesta dinâmica sobre 6 aspectos práticos da liderança de Barnabé que deve fazer parte da vida de todo líder. Para isso, você só precisa de um quadro, giz, ou então um quadro branco, com um pincel atômico para o quadro, tá? Pincel de quadro branco, lógico, Então, como é que nós vamos fazer nesta dinâmica? Muito simples. Você vai formar um círculo com seus alunos e usar o método chamado de roda de conversas para discutir esses 6 importantes características desse grande líder chamado Barnabé. Então, quais são essas características que você vai colocar no quadro? Você vai colocar a característica generoso, tá? Você vai colocar fiel, você vai colocar a característica experiente, outra característica importante, confirmado por Deus, a característica dedicado, tá? E por último, cheio do Espírito Santo. Então são 6 características, Então, Barnabé era um homem generoso porque a Bíblia diz que ele vendeu o que tinha e colocou aos pés dos apóstolos. Ele pegou a propriedade dele, então, para ajudar os irmãos, vendeu o que ele tinha. Ele era um homem fiel, tanto era fiel a Deus, como era fiel ao apóstolo Paulo, Era um homem que defendeu o apóstolo Paulo em todas as situações em que ele estava presente. Até mesmo em momentos que as pessoas, os próprios apóstolos, queriam ser contra Paulo e ele estava lá o defendendo. Era um homem fiel, era um homem experiente. É lógico que aqui a experiência diz respeito à maturidade espiritual, à maturidade emocional. E isso é muito importante na vida de qualquer líder. Qualquer líder. Ele era um homem que teve a sua liderança confirmada por Deus. Você lembra? Lá em Atos, quando o Senhor diz, no meio da igreja, apartai-me a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então ele tanto teve um chamado individual, como esse chamado foi confirmado por Deus no meio da igreja. Era um homem dedicado. Nós podemos perceber nele uma vida de dinamismo, uma vida de empenho em prol do avanço do reino de Deus. E ele foi também um homem cheio do Espírito Santo. Isso, gente, é a principal característica de um líder. Ele pode ter muita estratégia, ele pode ser um homem formado numa faculdade e aprender métodos de liderança, mas para liderar o povo de Deus é essencial ser cheio do Espírito Santo. Então você vai colocar essas 6 características no quadro, tá? E vai discutir cada uma delas numa roda de conversa com os seus alunos. A importância de cada uma dessas características e por que ela é importante para um líder. É muito importante essa discussão, tá certo? Então, mostre para os seus alunos que a igreja ela é formada por um determinado grupo de pessoas que participa das mesmas crenças, possuem valores e significados comuns. E o líder cristão, ele tem essa função de preservar a sã doutrina, de repassar os ensinamentos. Então, o líder cristão, ele é considerado o guardião, é aquele que é responsável em transmitir a palavra da Bíblia Sagrada, que deve ser preservada, que deve ser repetida, e jamais trair esses princípios da Bíblia, da sua originalidade. Mostre isso para os seus alunos, que um líder
Um líder cristão, ele é aquele homem que ama os seus liderados. É aquele homem que possui um propósito e se constitui exemplo de admiração para as pessoas que estão seguindo, que estão sendo liderados por eles. Então, esta dinâmica eu tenho certeza que ela vai ajudar muito os seus alunos a fazer uma reflexão sobre a questão da liderança cristã, especialmente pegando como exemplo a vida desse grande homem chamado Barnabé, tá bom? Espero que essa dinâmica ajude você na aplicação da sua aula. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.